Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor. Nós proclamamos que esse mês de novembro será um mês de milagres. Você crê nisso? No nome de Jesus. Que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui. Deus é bom. Irmãos, esse mês nós vamos falar sobre uma vida consagrada. Esse será o tema que nós vamos trabalhar nesse mês de novembro. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Números, capítulo 15. Nós vamos começar por aqui. Números, capítulo 15. A partir do versículo 37. Eu havia anotado 38, mas será a partir do versículo 37. Enquanto você abre a sua Bíblia, deixa eu só comentar um pouquinho sobre sexta-feira. O Júnior, Alan e o Tiago assumiram a cozinha ali. Fizeram arroz carreteiro, irmãos, que foi para dar inveja em quem não veio, viu? Eu acho que eu saí daqui pedindo perdão para Deus, porque eu comi 3 vezes, repeti. Cadê o Henrique? Eu quis seguir o padrão do Henrique. O Henrique, da última vez que nós fizemos espetinho, ele comeu 15 espetos, irmãos. 15, fora as pratadas de arroz com mandioca e molho e tudo. Aí no arroz carreteiro fui eu que dei trabalho. Repeti 3 vezes, gente. Mas estava muito bom, foi uma bênção. Momento de comunhão, de compartilhar, de sentarmos na mesa. Se você, por uma questão de agenda, né, não pôde vir, tá ok. Mas na próxima, assim, se esforce, tente se programar para estar aqui, porque a tua presença é muito importante e faz a diferença, né? É muito bom a gente estar juntos, né, para esse tempo nosso de comunhão como homens dessa casa. Então vamos lá, Números capítulo 15, versículo 37, a palavra do Senhor nos diz assim: o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: façam franjas nas extremidades das suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas. E façam isso por todas as suas gerações. Quando virem essas franjas, vocês se lembrarão de que devem obedecer a todos os mandamentos do Senhor e de que não devem se prostituir, nem seguir a cobiça do seu coração, nem dos seus olhos. Assim, vocês se lembrarão de obedecer a todos os meus mandamentos, e para o seu Deus, vocês serão um povo consagrado. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que os trouxe do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Amém? Então a orientação de Deus, queridos, para o seu povo sempre foi para que não se contaminassem com as práticas das outras nações, com a idolatria, com os deuses dos outros povos. Deus, ele sempre quis que o seu povo fosse diferente. Deus, ele sempre quis que o seu povo fosse consagrado a ele. E nós precisamos entender que consagração é uma oferta, é um ato de rendição total a Deus. É o ato de se separar. E toda consagração a Deus traz transformação. Será que você pode dizer isso para ficar bem gravado no teu coração? Toda consagração a Deus traz transformação. Irmãos, Deus ele muda quando nós caminhamos para a luz, quando nós nos dedicamos ao Senhor, nos consagramos ao Senhor, nos colocamos diante da palavra e colocamos essa palavra em nossa vida. Ele muda a nossa forma de pensar, de agir, de sentir, de confiar. E se de fato entregamos a nossa vida para Cristo e somos o povo de Deus, amém? É isso que nós somos, povo de Deus. Esse chamado para uma vida consagrada está sobre nós, diz respeito a nós. Abra sua Bíblia comigo agora em Efésios capítulo 4. Nós vamos ler alguns textos. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17.
Se você encontrou, diga achei. Ok, vamos lá. Tem uma parte aí que ainda não encontrou, mas vamos lá. A partir do versículo 17. Assim, Paulo dizendo, né, aos irmãos ali em Éfeso: assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, pela ignorância em que estão, por causa do endurecimento do seu coração. E tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à devassidão, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, dispõe-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Versículo 26. Quando ficarem irados, não pequem. Não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. E nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que transmita graça aos que a ouvem. Versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. E livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade, e sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Queridos, são instruções para uma vida consagrada. E só essa leitura aqui já seria o suficiente para a mensagem de hoje. Mas eu quero com vocês ir um pouquinho além. E eu quero compartilhar 3 princípios ou 3 fundamentos que Deus tem colocado no meu coração para falar com vocês. E dentro desse tema, sobre uma vida consagrada. Eu falei um pouquinho disso na sexta-feira aqui com os homens. E eu quero trazer isso para toda a igreja, porque Deus tem apontado isso para falar com vocês. Agora, vá para o capítulo 6 de Efésios. Você está já aberto em Efésios? Vá para o capítulo 6. Tem tanta coisa nessa leitura que nós fizemos, mas hoje eu quero focar aqui em apenas algumas coisas. Efésios capítulo 6, versículo 1 ao versículo 4. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. E honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, a fim de que tudo corra bem com você e você tenha vida longa na terra. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Meus irmãos, muita gente dentro do povo de Deus tem falhado nesse assunto. E o que Deus tem ministrado aqui ao meu coração é que não adianta jejum, oração, frequentar os cultos, tudo isso é muito bom, serviço na igreja, oferta financeira, se esses princípios aqui não estiverem sendo praticados.
se esses mandamentos não estiverem consagrados em nosso coração, consagrados em nossa vida. E o versículo 1 aqui, Paulo ele diz, né, filhos, obedeçam, é o primeiro princípio que eu quero falar, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Paulo ele está falando, irmãos, sobre o princípio da obediência, do respeito com a liderança espiritual que Deus estabelece em nossas vidas. Em Hebreus, você não precisa abrir, eu apenas quero ler com vocês. Hebreus capítulo 13, versículo 17, a palavra nos diz: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois cuidam de vocês como quem deve prestar contas, e obedeçam-lhes, para que eles cuidem de vocês com alegria e não com descontentamento. Caso contrário, isso não será proveitoso para vocês. E quando a palavra nos diz, abra aspas aí, né? Caso contrário, isso não será proveitoso para vocês, fecha aspas. Está indicando, queridos, que uma pessoa que não pratica esse princípio aqui, ela vai ter dificuldades em sua caminhada. E vale ressaltar a importância, nós falamos um mês todo sobre isso, vale ressaltar a importância de pertencermos a uma igreja com uma liderança saudável, bíblica, e Paulo está falando sobre obediência, sobre submissão, estar junto, caminhando junto a esse perfil de liderança. Nós sabemos que tem muita igreja que não é igreja, tem muito líder que não é digno de respeito, porque eles estão apenas interessados em seus próprios objetivos, mas não é esse tipo de perfil de liderança que Paulo está falando. Paulo está falando sobre um perfil de liderança saudável, bíblico. A esse perfil de liderança nós precisamos caminhar juntos. E Paulo está falando sobre isso, pois isso é justo. E eu conheço pessoas que estão com suas vidas travadas, totalmente travadas, porque mesmo tendo uma liderança boa, não as respeito. E não estou falando aqui apenas da nossa casa, não é sobre aqui. Nós estamos falando de um contexto geral. Tem gente, irmãos, que frequenta os cultos, está inserido em uma igreja saudável, com uma liderança boa, mas as tratam com desprezo em seu coração. Terminam um culto e vão para suas casas para falarem mal do pastor, dos irmãos. E aí isso me faz lembrar de Arão e Miriam, que quiseram contestar Deus, porque Moisés era o líder do povo e não eles, e porque não era uma liderança em conjunto ali, né? Afinal de contas, Moisés era só o irmão deles. Por que Deus separou o meu irmão para falar com ele e não com a gente? Nós também somos profetas. E esse ato ali de rebeldia diante de Deus, de insubmissão, fez com que Arão e Miriam ficassem leprosos. Entenda uma coisa, irmãos. Essa atitude que Arão e Miriam tiveram sinaliza a falta de consagração do coração, a falta de temor, a falta de compreensão daquilo que Deus está fazendo e do que Deus está determinando. E uma pessoa, quando ela tem um coração rendido ao Senhor totalmente, o procedimento dela é diferente. Vocês estão me acompanhando? É diferente. E a palavra está nos instruindo. Submetam, obedeçam aos seus pais, aos seus líderes no Senhor, pois isso é justo. Então esse é o primeiro ponto. O segundo que eu quero compartilhar está no versículo 2 e 3. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, a fim de que tudo corra bem com você e você tenha vida longa na terra. Deus, ele tem tratado o meu coração sobre isso. Esses dias, vocês sabem que minha mãe ficou em casa esse mês passado todo, ontem que eu a levei para a casa do meu irmão. E esses dias eu me peguei refletindo com a minha mãe em casa, refletindo no Senhor, se eu estava tratando a minha mãe com amor, com honra e com o respeito devido. E honra, queridos, é importante que você entenda, não significa concordar com tudo ou fazer o que tem que ser feito apenas por obrigação. Porque honra está relacionado com a intenção do coração.
Uma pessoa pode estar falando ou fazendo o que é certo para os seus pais, para a sua esposa, para o seu marido, para a liderança da igreja ou até mesmo para Deus, e ainda assim dentro dela não existir honra. Isaías disse em certo momento que o povo estava honrando a Deus com os lábios, mas o coração estava distante. E Jesus, ele volta a falar sobre isso para os líderes de Israel. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 1. A palavra fala: então alguns fariseus e mestres da lei que haviam chegado de Jerusalém foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois eles não lavam as mãos antes de comer. Então Jesus respondeu: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse. Quem disse, queridos? Honre o seu pai e a sua mãe. E quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim, já dediquei a Deus como oferta, ou seja, já consagrei a Deus como oferta, certamente não precisam honrar o seu pai. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, e os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Forte, né? Jesus usa mais uma vez aqui como base para trazer esse ensinamento, a honra com pai e com mãe. E, irmãos, quanto mais os nossos pais, eu tenho minha mãe com 85 anos, arteira. Ela estava com o braço operado em casa. E é importante que eu fale um pouquinho do contexto, porque tem gente que confunde honra. Honra não quer dizer que você nunca vai divergir, que você não vai ter uma conversa muitas vezes tensa. Mas honra, queridos, é uma questão do coração. E minha mãe em casa, ela com o braço operado, tive 2 momentos tensos com ela. Um porque, não, foram mais. Um porque ela levantou da mesa com o braço operado de graça, sem necessidade nenhuma, pegou a xícara, abandonou o apoiadorzinho dela lá e foi levar a xícara para a pia, com risco de cair e acontecer uma tragédia, perder a cirurgia. Eu olhei aquilo, o negócio veio aqui no pescoço, me deu nervoso. Falei: mãe, você está de brincadeira. Se a mãe cai, mãe, eu sei da tua boa intenção, mas se a mãe cai e ela achar ruim. Aí passou o cenário, outra vez foi com um prato. Piorou, né? Mais pesado. Eu falei: mãe, qual a necessidade da mãe pegar um prato e trazer na pia se a gente está tirando a mesa? Vou contar uma terceira, vai, não aguento. Eu falei: mãe, eu vou descer ali para a Gabi, só vou trocar o carro de lugar, porque a Gabi vai sair, fica quietinha. Irmãos, quando eu volto, eu abro a sala, cadê minha mãe? A muleta do lado do sofá, eu falei: cadê minha mãe? Falei: mãe. Gente, ela foi para o banheiro. Durante o caminho, ela foi pegando todos os brinquedos do chão que as crianças haviam deixado, sem um apoiador, e foi para o banheiro sem um apoiador. Sem ninguém em casa. Falei: mãe, se a mãe cai? Falei: pelo amor de Deus, eu fiquei tão nervoso um dia. Eu falei: mãe, se a mãe cair, se arrebentar diante de Deus, eu não cuido da mãe. Fiquei bravo. Aí ela regalou o olho assim, né? Ficou toda... Falei: mãe, pelo amor de Deus, não faz isso não. Então, esse tipo de situação, de discordância, isso não é questão de desonra, irmãos. Honra e desonra está muito relacionado com a intenção do coração. Como a gente trata, como a gente respeita de verdade, como a gente dirige a fala. Um outro momento, não foi dessa vez, mas foi já
na outra vez que minha mãe esteve em casa, eu estava na mesa servindo ela e estava tudo certo, aparentemente estava tudo perfeito, mas no meu coração estava uma irritação porque minha mãe estava em casa, gente. Eu estava assim, meu, que saco ter que ficar colocando mesa, tirando mesa e não sei o que. Eu estava bem irritado com ela de graça, ela não tinha feito nada. E na hora o Espírito Santo colocou no meu coração: você está fazendo certo, mas isso não é honra. Aquilo me quebrou. E o Espírito Santo me fez lembrar: se você é o que você é hoje, é porque sua mãe orou por você. Aquilo, irmãos, ó, chega a me dar um gelo na coluna. Porque isso é verdade. Se você está aqui hoje, é porque você teve um pai e uma mãe. Se eu sou o que eu sou hoje, eu posso dizer por experiência minha, pessoal, né? É porque minha mãe orou muito. Minha mãe ungiu muito meu travesseiro. Minha mãe fez muito jejum por mim. Minha mãe ficou muitas madrugadas acordadas, orando, enquanto eu estava na balada. Então, honra, queridos, é algo que precisa vir do nosso coração. E aí, falando aqui sobre a honra com os pais, né? Perceba que é o primeiro mandamento com promessa de Deus. Provoca duas recompensas, para que tudo te vá bem. Quantos querem aqui que tudo vá bem? E para que você tenha vida longa na terra. Agora, você já notou que a mortalidade com os jovens tem aumentado e os velhos estão ficando cada vez mais velhos? Você já percebeu isso daí, gente? Porque, infelizmente, a geração mais nova, ela tem negligenciado esse mandamento. Queridos, não tem respeito, não tem honra. Filhos, crianças, falam com os pais como se estivessem falando com o amiguinho da escola. Falei isso na sexta-feira com os homens. Sexta-feira eu estava num consultório e falando com a secretária, que eu ganhei ela para Cristo, estou discipulando ela. E ela pegou, e a gente conversando, eu toquei nesse assunto sobre honra com os pais. E aí o assunto veio à tona e ela falou sobre a irmã dela, que recentemente foi para cima da mãe com faca. E mandando a mãe para aquele lugar, e aquelas coisas absurdas. E ela horrorizada, ela falou, nossa, aí em compensação eu fui para cima da minha irmã, queria pegar minha irmã, matar minha irmã, aquele rolo de família. E aí eu fiquei observando, eu falei, olha como que a desonra, olha como que os filhos hoje estão tratando pai e mãe. A gente vê criança, queridos, desrespeitando pai e mãe, assim, de maneira descarada, de maneira assim, que nos choca. Sim ou não? Vocês concordam que você tem visto isso também? E a gente precisa perceber que isso é um caminho ruim. Se isso não for mudado, imagina o que será dos filhos dessa geração. E eu falei sobre isso, quando se quebra um princípio eterno, um princípio de Deus, um mandamento de Deus, o princípio te quebra. E por que eu digo isso? Porque mesmo que tem gente que tem essa desculpa, né? Porque acha que essa palavra muitas vezes é só para jovem. Não, irmão, essa palavra é para todos nós. É para todos nós, que já está aí com o cabelinho branco igual do Júnior. É para todos nós. Algumas pessoas se escoram na desculpa de que, se os pais... Meus pais, você não conheceu meus pais. Tem gente que nem teve contato com os pais. E mesmo que sejam ou foram falhos, o nosso coração precisa estar disposto a perdoá-los, a resolver isso dentro de nós, porque o perdão, queridos, também é um ato de honra. Porque, como eu disse, se estamos aqui hoje, é porque nós tivemos um pai e uma mãe. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis. Deus está nos chamando para ser um povo, nós somos um povo diferente. Amém, queridos? Um povo que caminha diferente, que procede diferente. Então nós temos que caminhar em honra e ensinar sobre isso.
Gênesis capítulo 9, versículo 18. Momento em que Noé e seus filhos saíram da arca. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Estes foram os 3 filhos de Noé. Começando por eles, toda a terra foi povoada. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do seu pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam ao lado de fora. Sem Jafé, porém, pegaram uma capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas, cobriram a nudez do pai. Como o rosto deles estava virado para o outro lado, não viram a nudez dele. Quando Noé acordou do efeito do vinho e ficou sabendo o que o filho caçula lhe havia feito, olha aí, filho novo, né? Geração nova, disse: maldito seja Canaã, será o escravo mais rebaixado dos seus irmãos. Ainda disse: bendito seja o Deus, o Senhor, o Deus de Sem, seja Canaã o seu escravo. E expanda Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã escravo de Jafé. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Ao todo, Noé viveu 950 anos e morreu. Gente, nesse caso aqui, Noé ficou bêbado. Tomou demais o vinho e provavelmente algo que os filhos nunca haviam presenciado. E Cã, vendo a situação, ele desprezou o seu pai em seu coração. E pior, ele foi espalhar para os outros a nudez, o que havia acontecido com seu pai. E, irmãos, vem comigo aqui. Como é mais fácil falarmos das falhas do que dos acertos dos nossos pais. Num contexto geral, como é mais fácil criticarmos do que elogiarmos? Sim ou não? A crítica parece que você está fazendo exercício. Aliás, a crítica parece que você está na praia. O elogio parece que você está fazendo exercício. A gente critica com uma facilidade, a crítica está na ponta da língua. Agora o elogio, a gente pensa, repensa. Isso precisa ser mudado. Como é mais fácil fofocarmos sobre a vida dos outros do que orarmos. Como é mais fácil a gente expor a nudez dos outros do que fazermos alguma coisa para ajudar. Fazermos alguma coisa para cobrir a nudez do irmão ou da irmã. E o grande detalhe, falando ainda sobre honra, queridos, é que se a honra traz os seus benefícios, a desonra traz as suas maldições. Aqui a gente viu que Cã foi amaldiçoado por sua atitude, não porque o pai fez distinção de filhos. Cã estava apenas colhendo o ato de desonra que ele plantou. Ele foi amaldiçoado e dele veio a geração que se tornou inimiga do povo de Deus. Os ferezeus, jebuseus, todo aquele povo que foi inimigo do povo de Deus, veio da descendência aqui de Cã. E com o passar do tempo, todos foram eliminados da face da terra. Se a honra faz a gente, para que tudo te vá bem, que seus dias se prolonguem da face da terra, a desonra encurta o caminho. A desonra provoca desgraça. A desonra provoca mortes fora do tempo. Esse é o português claro. Para nós, queridos, para essa manhã, deixa eu falar algo com você aqui. Se você ainda tem seus pais vivos, ou pelo menos um deles, eu quero te encorajar a honrá-los. Tem gente que gasta um absurdo com carro, com roupa, com tênis,
mas não tem coragem de comprar uma comida de excelência e ir comer com os pais. Não tem coragem de levar os pais para um restaurante. Não tem coragem de comprar uma roupa de excelência e levar de presente para o pai e para a mãe. Mas se o carro quebra, está na oficina, chama o Vinícius no mesmo dia, que é o mecânico aqui da nossa igreja, ele e o Edmar. Põe som no carro, põe DVD no carro, põe tudo, põe roda, põe tudo. Falando para os homens aí. Mulher não deixa de ir para o salão, não deixa de fazer a unha, mas às vezes a mãe e o pai. Um dia, falando sobre mim, eu estava dormindo no ar-condicionado, irmãos, e lembrei que meus pais estavam no calor. Aquilo me perturbou. Me perturbou. Eu arrumei um ar-condicionado naquela semana e levei para os meus pais. Parecia criança entrando no parque. Aí o problema foi que eles tinham que desligar na madrugada porque dava cãibra. O outro ato de honra que eu pude, eu não estou me gabando, porque eu fui aprendendo, irmãos, e como que isso destrava a nossa vida. Outro ato de honra foi porque meu pai sempre quis ter um Fusca. Ele nem estava dirigindo mais direito. Meu tio, um tio da parte da Gabi, né, que é meu tio, estava vendendo um Fusca. Eu falei, quanto que é esse carro? Eu negociei com ele, comprei o carro. Fiz surpresa para o meu pai. Levei o carro lá para ele. Cheguei com o carro na garagem, parei na frente da rua, chamei meu pai e minha mãe, meus pais ainda, né, meu pai vivo, na casa deles. Chamei, falei, ó, tá vendo esse carro aqui? Nossa, filho, achando que o carro eu tinha comprado para mim. Falei, nossa, que carro bonito. Eu falei, tó, pai, é seu. Gente do céu. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Ele nem andava direito com o carro, mas o prazer dele de saber que tinha um carro na garagem. Passado uns domingos, eu fui lá, ele estava pondo um rebite no carro. Furando tudo o carro, parafusando o carro. Eu falei, pai, o que você está fazendo? Eu estou arrumando uns negócios aqui, mas ele mexia com o carro como se fosse um brinquedo. Outro ato de honra, porque tem coisa que vai destravando a nossa vida. Eu já dei muito trabalho para meus pais, mas a gente tem que aprender a remir o nosso tempo. Outro ato de honra foi porque meus pais nunca tinham tido nada no nome deles. E saiu a possibilidade da documentação da casa. Eu estava morando em Andradina. Eu chamei um irmão meu que sabia correr atrás disso. Falei, ó, cara, corre atrás para mim e eu vou pagar tudo para a documentação deles saírem, para não ter problema. E porque na época a construtora tinha dado um problema e não liberava a escritura. E teve um acerto lá da justiça e liberaram as escrituras. E aí foi o tempo que a gente tinha que correr atrás, para não voltar ao processo e ficar tudo preso de novo, né? E aí eu pude fazer isso. E aí eu lembro até hoje, irmãos, o dia que eu cheguei com a pastinha e falei, pai, ó, tá no teu nome. Irmãos, aquilo ele andava para casa, assim, ó, ele ia para lá, para cá, assim, nunca tive nada no meu nome, nem uma bicicleta, feliz, chorava, sorria, minha mãe, aquela coisa. Então, irmãos, tem coisa que está no nosso alcance, a gente tem que fazer. Honra, porque isso destrava a sua vida, isso destrava a nossa vida. E Deus está trazendo uma palavra sobre nós, porque a gente está falando de consagração. Porque Deus quer que a gente seja um povo diferente. Deus quer destravar coisas em nossas vidas. Quantos estão me entendendo até aqui? E isso faz parte de uma vida verdadeiramente consagrada ao Senhor. E agora, e se os seus pais já morreram? E se não tem tempo mais de você fazer isso? E essa palavra aí está queimando o teu coração, você está identificando que você não honrou como deveria. Hoje, você vai ter a oportunidade de pedir perdão para Deus e se arrepender. E quebrar essa maldição, para que a tua vida destrave. Quantos me acompanham? Eu conheço pastores, queridos, com potencial gigantesco, que ensinam uma palavra, que pregam uma palavra, que negligenciam a honra com o pai e a mãe. Moram a 10 quilômetros da mãe e passam meses, sem visitar ou até mesmo se interessar se está vivo ou se está morto. Gente, não anda. Trava. Deixa eu te dizer algo assim bem sério. Financeiramente, irmão, sua vida trava se você não caminhar em honra. Espiritualmente, você não tem autoridade se você não caminhar em honra. Emocionalmente, você vai viver em cacos se você não caminhar em honra.
A tua família não vai viver o que pode viver se você não caminhar em honra. É um conjunto e Deus leva isso a sério. Porque foi o primeiro mandamento que ele trouxe com promessa. E ele repete. Ele estava ensinando aqui, irmãos, sobre questão de purificação, de consagração, falando para os discípulos, estava discutindo, os fariseus discutindo sobre tradição, de lavar a mão e tal. E ele usa o exemplo. Vocês estão negligenciando o pai de vocês, falando que estão se consagrando para Deus. Vocês estão falando, essa oferta aqui é dedicada a Deus. Eu peguei aqui, eu dediquei a Deus. E o pai de vocês está com necessidade, vocês não estão ajudando. Hipócritas. Deus, ele leva a honra a sério. Não adianta você ter cara de bonzinho, ajudar os irmãos da igreja, se você é miserável para comprar uma pizza para comer com teus pais. Amém, queridos? Hoje é dia de acerto aqui. Se não dá tempo mais, seus pais morreram, irmão, você vai pedir perdão para Deus. Se você quer caminhar em honra, para a tua vida destravar. Porque a gente vai viver muitas coisas em Deus, amém? E a gente não pode ficar travado nesse ponto. O terceiro, estou caminhando para o final. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Agora, para nós que já temos filhos, né? Como praticar isso daqui? Se nós tivermos o cuidado com a prática dos outros dois princípios que nós falamos até aqui, esse terceiro fica fácil. Primeiro, gente, se honramos a liderança que Deus estabeleceu, o que vai sinalizar para os nossos filhos? O amor que temos pela igreja de Cristo e pela palavra do Senhor. Consequentemente, isso vai provocar neles um amor pelas coisas de Deus. O segundo ponto, recapitulando, se honramos os nossos pais, naturalmente essa cultura vai passar para os nossos filhos. Nós não vamos precisar exigir deles algo que eles não viram em nós. Então nós não honramos os nossos pais, queridos, deixa eu enfatizar, nós não honramos os nossos pais porque eles merecem. Nós honramos nossos pais porque nós amamos a palavra de Deus. Pode ser que os nossos pais tenham oferecido para nós apenas aquilo que eles receberam. Mas nós que estamos na luz, nós que estamos vindo para a luz, nós estamos na luz do Senhor e aprendendo sobre isso, o nosso coração precisa ser diferente. Amém? Precisa ser diferente. A nossa semeadura precisa ser diferente. Então, se nós temos isso no coração muito definido e estabelecido, honramos a liderança que Deus tem estabelecido, honramos os nossos pais, consequentemente essa cultura vai ser transmitida para os nossos filhos. Consequentemente, nós seremos um modelo a ser seguido para os nossos filhos. Agora, não adianta, se não praticamos isso, como exigimos isso dos nossos filhos? Aí os filhos olham e falam assim, meus pais não fazem, por que eu tenho que fazer? Meus pais não praticam, por que eles estão exigindo que eu pratique? Ficam irritados. Não tem como, queridos, esperar dos nossos filhos que eles vivam consagrados para Deus, amando as coisas de Deus, se a gente não tiver uma vida consagrada ao Senhor, se eles não enxergarem isso em nós. Então, cuidado com o que você fala na mesa com os teus filhos. Cuidado, esposa, como você trata o seu marido. Teus filhos estão vendo. Cuidado, marido, como você trata a sua esposa, os seus filhos estão vendo. Eu tenho 2 crianças em casa. Se eu levanto a voz para a Gabi, as minhas filhas estão vendo. Se a Gabi me trata mal, as minhas filhas estão vendo. E às vezes alguma divergência nossa, as filhas tomam partido, queridos, porque elas estão vendo. Honra a maneira como nós tratamos uns aos outros.
Vocês estão me acompanhando, queridos? Quantos querem ter uma vida consagrada ao Senhor? Então, recado para nós pais: não irritem os seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Sabe, irmãos, Deus espera de nós, como seu povo, um estilo de vida diferente. Deus, Ele não quer que a gente consagre apenas algumas áreas da nossa vida. Olha, as minhas finanças são consagradas a Deus. A minha casa física é consagrada. Não, irmãos, Ele quer tudo. Ele se entregou 100% para nós e Ele espera 100% nosso. Não é apenas uma parte, mas é tudo. Ele espera uma consagração total. E nessa manhã eu quero orar com você, porque Deus falou comigo que muitas coisas irão destravar em muitos de vocês aqui, a partir desse ponto: honra aos pais.